Estejam bem. Essa videoaula foi feita exclusivamente para a gente corrigir as questões de vestibular sobre verbos que eu passei, que estavam focadas principalmente em tempos e modos verbais. Então, eu vou aproveitar essa correção para dar mais uma explicação sobre o conteúdo, revisar um pouco mais, esse tipo de coisa. Então, a maior parte das questões que vocês tinham que fazer eram questões da URGS. A grande maioria delas, eu não coloquei todas as questões da URGS porque vocês devem ter percebido que elas exigem muito leitura de texto, então para não pesar tanto eu alternei com umas outras, mas as questões da URGS, principalmente nos últimos anos, são muito parecidas com essa primeira questão, com essas primeiras. Então, eles vão colocar um texto para vocês e a partir desse texto vão perguntar coisas sobre verbos e sobre outros assuntos também, né? É que eu selecionei só as questões sobre verbos, mas então vai ser tudo baseado em algum texto. Aí essa questão da URGS, da prova do ano passado, se eu não me engano, é baseada nesse texto aqui, que é um texto do Santos Dumont, falando sobre a infância dele, sobre a influência do escritor Júlio Verne na formação dele. Então, a partir desse texto, ele vai fazer essas perguntas aqui sobre verbos. Vamos dar uma olhadinha. A primeira afirmação diz assim: o presente verbal comparece para marcar o agora das situações de diálogo entre Santos Dumont e seu pai. Então, o que é importante aqui? A gente enfocar a parte do presente verbal e a questão do agora. Então, o presente verbal ele vai servir para mostrar o agora das relações dele com o pai. Então, a gente tem que olhar para o texto e ver quando é que se usa o presente verbal aqui. Então, se vocês forem ver, a maior parte do texto, ele é no passado, né? Então, tá falando das primeiras lições que recebi, quando parti pela primeira vez, li. Então, tudo tá no passado. Então, quando é que o presente vai aparecer aqui? Começa a aparecer a partir dos diálogos dele com o pai. Então, nesse primeiro momento em que o pai responde por hoje basta, aparece, né, o presente. E aí depois, mais pro final do texto, numa conversa com o pai, é que vai aparecer mais o presente. Então aqui a gente vê que ainda aparece o passado, mas aqui aparece o presente, aqui está mais este capital. E aí, principalmente nessa frase aqui, tenho ainda alguns anos de vida, quero ver como você se conduz, vai para Paris. Então, todos esses aqui, eles vão ser verbos no presente. Então, prefiro, tudo isso são verbos que vão estar no tempo presente. Então, voltando ali para as alternativas, o que diz? O presente verbal comparece para marcar o agora das situações de diálogo entre Santos Dumont e seu pai? Sim, porque o presente ele sempre vai aparecer nessas situações de diálogo entre os dois, marcando aquele momento que eles estavam vivendo como o agora, no caso, né? A segunda, o pretérito verbal marca a narrativa passada relativamente à situação presente na qual Santos Dumont escreve o texto. Então, nessa aqui, ele está perguntando sobre o pretérito. O pretérito, que são os verbos no passado, são aqueles que a gente vê ao longo do texto inteiro, tirando essas partes em que nos diálogos aparece no presente. Então, o pretérito verbal, ele marca a narrativa passada relativamente à situação presente na qual Santos Dumont escreve o texto? Sim, porque o pretérito justamente está fazendo isso, ele está marcando esse momento que passou. Ele não está se referindo ao presente. O Santos Dumont está escrevendo o texto num determinado momento da vida dele. Mas o pretérito que é usado ao longo de todo o texto, ele está se referindo a esse passado. Então, sim, a 2 é verdadeira também. E a 3, o futuro do presente nas formas verbais envolve uma ação posterior ao tempo presente em que estavam Santos Dumont e seu pai. Então, quando é que é usado o futuro do presente? Principalmente aqui também. Aqui, ele fala, por exemplo, procurará,
E é principalmente isso. Aí, para além desse, vai aparecer bastante o verbo imperativo, porque o pai dizendo para ele o que ele tem que fazer, né? Mas então, quando é que aparece esse futuro do presente? Vai aparecer quando estiver falando sobre essa ação posterior ao tempo presente em que estavam eles. Então, por que fala posterior ao tempo presente? Porque no momento em que o Santos Dumont estava com o pai, aquilo ali era o momento presente para eles. Então, o futuro do presente ele vai ser posterior àquilo ali. Então, tá certo também. Então, quais são as corretas? É a letra E, 1, 2 e 3. Então, vamos dar uma olhada na questão 2. A 2, o principal dela não é tanto a questão do tempo verbal, é principalmente a flexão de pessoa e número, né? Então, o que ele quer saber? Ele tá perguntando, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ele tá perguntando quantos verbos estão no plural, ou seja, se a gente pensa em primeira, segunda e terceira pessoa do plural, por exemplo. Em virtude de estabelecer em relação com o segmento os habitantes do futuro. Então, essa outra parte da questão é fundamental, né? Então, não basta só saber que eles estão no plural. Tem que saber que eles estão estabelecendo uma relação com aquele segmento ali, com o segmento os habitantes do futuro. Então, os verbos têm que estar junto com ele. Como é que a gente percebe se os verbos estão estabelecendo uma relação com aquele segmento? Uma maneira muito simples de fazer isso seria se a gente passasse para o singular, por exemplo. Se passasse os habitantes do futuro para o habitante do futuro. Todos os verbos que mudassem são os verbos que estão em relação com aquilo ali. Então, vamos olhar aqui. Caso os habitantes do futuro encontrassem, então, encontrassem é um. Porque se a gente fosse falar o habitante do futuro, caso o habitante do futuro encontrasse. Então, ele está em plural porque está em relação. Então, a gente vai fazer isso com todos os verbos. Caso os habitantes do futuro encontrassem, por acaso, soterrado um arquivo de fotografias de guerra, até aqui nada. Quem sabe deduziriam, então tá no plural e tá relacionado com os habitantes do futuro. Se fosse o habitante do futuro, seria deduziria. A ignóbil condição daquela humanidade perdida e suspirariam, então aqui de novo tá se referindo aos habitantes do futuro, de alívio pela nossa extinção. Se ao contrário, o que encontrassem, quem é que encontrassem? Os habitantes do futuro. E aqui é que tá a chave. Se, ao contrário, o que encontrassem fossem álbuns de uma prosaica família, então esse fossem aqui, ele é um verbo que tá no plural, mas ele não tá em relação com os habitantes do futuro. Porque se a gente colocasse o habitante do futuro, então caso o habitante do futuro encontrasse, quem sabe deduziria e suspiraria de alívio. Se ao contrário, o que encontrasse fossem álbuns de uma prosaica família, o fossem vai continuar igual, porque é o que ele está se referindo? A álbuns. E o fossem não muda. Então, ele não conta nesse número aqui. Então, fossem álbuns de uma prosaica família, apreciariam. Então, quem é que apreciaria? Os habitantes do futuro. Apreciariam crianças fotografadas ao longo dos anos, sempre tão divertidos, cenas de trivial alegria. Então, quantos mudam? São 5 verbos que estão diretamente relacionados com o segmento habitantes do futuro, que é o que ele está perguntando para vocês. Ele não está perguntando quantos estão no plural, no geral, que daí seria 6. Não, ele está perguntando em relação aos habitantes. Então, continuando aqui, vamos dar uma olhada na 3. Então, a 3, ela traz um outro texto, mas aqui o sentido total do texto não importa tanto quanto importava naquele do Santos Dumont. O que importa aqui é como é que vocês vão preencher aquelas lacunas. Então, tem uns espaços ali em que não tá o verbo e é para ver qual é o verbo que ficaria adequado ali. Então, assinalar a alternativa que preenchesse corretamente as lacunas. Então, na primeira, a gente vai ter que preencher com o verbo recuar. Então, vamos dar uma olhada. Começa o trabalho. A mata resiste, mas... E qual é o uso do verbo recuar que ficaria certo ali?
O a mata resiste tá no presente do indicativo. Então, aqui teria que ser mas recua, porque é algo que está acontecendo ao mesmo tempo, paralelamente. Enquanto ela está resistindo, ela também está recuando, infelizmente. Então, a gente já sabe que é uma alternativa que vai ter um recua aqui. E daí, pode ser tanto a A quanto a D. Então, vamos dar uma olhada no verbo caminhar. A gente vai ter que escolher um uso do verbo caminhar para usar na outra lacuna. Então, aqui, dentro da floresta amazônica, o Yankee fizera surgir uma nova cidade e tudo, tananã, como convinha. Uma coisa importante de ver aqui, a que tempo verbal pertence o convinha? Pretérito imperfeito. É uma ação inacabada, né? Uma ação em curso, uma ação que estava acontecendo por um determinado período de tempo. Então, isso convinha. E para estar ali junto, tá em paralelo, teria que ser no pretérito imperfeito também. Veem como é que soa. Dentro da floresta amazônica, o Yankee fizera surgir, isso aqui é pretérito mais que perfeito, né? Mas o Yankee fizera surgir uma nova cidade e tudo caminhava como convinha. Então, vocês percebem que tem um paralelismo ali, então tem que ser o caminhava. Nisso, a gente já sabe que é a A, né? Mas aí vamos olhar a última para ver se confirma a nossa resposta. A falta de proteção das sombras da floresta tropical, o exército de seringueiras de Mr. Ford, tananã, ao sol. Então, a gente sabe que aquilo ali ia morrer ou morreria ao sol. Então, tanto um quanto o outro daria, mas a gente já sabe que é a pelas outras opções. Bom, e vamos dar uma olhada aqui na 4. Então, a 4 tem vários verbos marcados, isso vai ser importante porque depois ele vai perguntar coisas sobre esses verbos. Na verdade, na questão original, os verbos não estavam marcados, mas indicavam o número da linha. Mas como isso podia desconfigurar, eu marquei eles no texto para facilitar. Mas a questão é a mesma. Então, assinalar a afirmativa correta quanto ao uso das formas verbais e os seus sentidos, que o mais importante é o sentido que elas vão ter. Então, o emprego de temos faz referência ao passado em que o narrador personagem e sua mãe viveram a experiência de possuir uma televisão com controle remoto. Claro que nesse caso vocês teriam que ter lido o texto, né? Aqui a gente tá só na parte da correção, mas então vamos dar uma olhada no temos. Não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata de um instrumento sem o qual não saberia viver. Então, eles têm há pouco tempo essa nova TV, mas isso está no presente. Isso é algo que está acontecendo naquele momento. Então, essa questão está errada. Aqui ele está dizendo que o temos faz referência ao passado, em que eles viveram a experiência de possuir uma televisão, quando não é verdade, porque na verdade é o presente em que isso está acontecendo. Aí vamos olhar B. O emprego de gostaria, no futuro do pretérito, faz referência ao desejo do narrador-personagem de ganhar muitos dólares, assim como as muitas vezes em que troca os canais da televisão. Então vamos dar uma olhada no gostaria. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em 1 hora, diz minha mãe. Então, o gostaria, sim, ele tá relacionado com isso de ganhar em dólar num mês, mas não é um desejo do personagem. Na verdade, é uma ironia da mãe dele, porque a mãe dele tá dizendo que ele troca muito o canal da televisão e não tem nada a ver com um desejo do personagem. Agora, C. Os empregos de trata-se e indica fazem referência ao presente em que o narrador-personagem apresenta sua opinião sobre a pretensão e a disposição de sua mãe. O trata-se e o indica estão aqui. Então, trata-se de uma pretensão fantasiosa. Ele está falando sobre as pretensões da mãe, mas pelo menos indica a disposição para o humor admirável nessa mulher. Então, tanto trata-se quanto indica, ele está falando coisas sobre a mãe dele, ele está explorando aquilo ali, ele está falando, isso que ela fala é uma pretensão fantasiosa, mas isso indica a disposição dela. Então, ele está meio que analisando algumas atitudes da mãe dele no presente. Então, vamos ver o que a questão fala. Fazem referência ao presente em que o narrador-personagem apresenta a sua opinião sobre a pretensão e a disposição de sua mãe. Exatamente. Então, a C está correta.
E então, ali na D, os empregos de sofre e sofreu no presente e no pretérito fazem referência, respectivamente, ao presente e ao passado, momentos em que o narrador personagem vive com sua mãe. Esse aqui tá quase certo. Então, se a gente for olhar ali, o sofre e o sofreu, ó, ele tá dizendo aqui o quê? Que eles fazem referência ao presente e ao passado. A gente vai ver que sim, momentos em que o narrador personagem vive com sua mãe. Então vamos ver quem é. Ó, sofre minha mãe. Sim, ela sofre nesse momento em que eles vivem juntos. Sempre sofreu. Então, ela sofreu no passado. Mas aí, os 2 pontos dão continuação a isso aqui. Infância carente, pai cruel, etc. Então, esse sofreu, ele não faz referência a algo de quando o narrador e a mãe viviam juntos. Isso aqui tá falando até da infância da mãe, do pai dela, que era horrível, da infância carente. Por isso, não dá pra dizer que essa questão tá verdadeira por causa desse final aqui. Quando diz momentos em que o narrador personagem vive com sua mãe, a questão se elimina, porque o sofreu não tá se referindo a um momento em que ele vive com a mãe. E por último, a forma verbal falando revela a ação de falar do pai do narrador personagem no passado, em que o narrador personagem brincava de trocar os canais da televisão com controle remoto. Então vamos olhar onde é que tá o falando. Ó, não tenho o menor remorso e agora é um desenho que eu já vi 200 vezes e, zap, um homem falando. E aí esse homem, ele vai perceber que é o pai dele. Mas isso não tem nada a ver com o passado, isso é uma coisa que tá acontecendo ali, no presente, e não tem a ver com uma vivência dos dois no passado, em que o narrador personagem trocava os canais da TV, não tem nada a ver com isso. Então, é falsa. Agora, uma questão muito parecida com a segunda questão ali que eu coloquei, mas essa aqui tem que mudar. Então, a gente vê ali escrito uma frase com o verbo, começando com o verbo presente, e aí depois o texto vai pedir: suponha que o segmento presente fosse substituído por estava lavando o carro quando pressentiu que. Quantas formas verbais seriam alteradas para que tudo ficasse direitinho na frase? Então, o que é importante saber? Que quando ele fala presente, é porque isso tá no presente. Tá pressentindo, é um verbo que tá no presente. E aí, todos os outros verbos vão estar no presente também. Tá no presente, não está, tá no presente. E aí, quando tu bota estava lavando o carro quando pressentiu que, aí o pressentiu dá a ideia de passado. Então, tudo vai ter que passar pro passado. E aí é o que a gente vai fazer. Então, como é que ficaria? Estava lavando o carro quando pressentiu que havia alguma coisa resolvida que não estava em parte alguma, mas que os nervos sentiam. Quem sabe fosse uma espécie de vergonha. Quem sabe fosse o medo enigmático dos 40 anos. Certamente não era a angústia de se ver lavando o carro numa tarde de sábado. Então, ao todo, foram 6 verbos que mudaram. Então, vamos dar uma olhada ali na questão 6. Questão 6 pede para que vocês leiam o texto para que depois respondam as questões. Aí, a primeira ali. Os usos pronominais e verbais, ora na primeira pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural, ora na terceira pessoa, devem-se ao caráter científico do texto. Então, essa aqui ela é uma alternativa um pouco complicado no sentido que, quando ela diz os usos pronominais e verbais, ela tá falando uso verbal na primeira pessoa, faço, digo, penso, e uso pronominal, me, meu, eu. Então, é isso que ela tá falando. O uso de eu e da primeira pessoa do singular no verbo, ou no plural, ou na terceira pessoa, isso se deve ao caráter científico do texto. Só que aí tem uma questão, que o texto, ele realmente tem um caráter científico, porque ele tá falando sobre toda uma pesquisa, né, toda uma ciência linguística que tem por trás, mas ele tá tentando se aproximar do leitor.
E é por isso que ele usa o penso, por isso que ele usa essas expressões, que não são características de um texto científico. Se a gente pensa um texto científico, a característica dele é ser na terceira pessoa, geralmente. Um texto na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural não é considerado como uma característica de um texto científico, pelo menos. Não quer dizer que não seja. Então, tá errado nesse sentido. Esse uso, ele não se deve ao caráter científico do texto. Muito pelo contrário, ele até poderia ser uma coisa considerada não científica. Então esse aqui não tá correto. Aí a 2. Expressões como bom e daí revelam um uso coloquial da língua relacionado ao fato de o texto ter sido publicado em revista e não em livro. Então aqui tem várias questões meio erradas nessa alternativa. Então a gente vai olhar aqui o bom, ele realmente tem uma certa informalidade. Bom, há razões para responder das duas maneiras. Não é algo que a gente veria tão tipicamente num texto científico, apesar de não ser nada demais. Mas ele sim, ele é mais coloquial. Mas, esse daí, quando ele fala daí se tira uma consequência importante, ele não tá falando daí como a gente fala na fala, e daí eu fui lá. Ele tá falando daí no sentido de desse lugar. Dessa reflexão aqui se tira uma consequência importante. Então tá perfeitamente dentro da norma padrão da língua. Esse daí ele não chega a ser coloquial. E o fato de o texto ter sido publicado numa revista e não num livro não tem absolutamente nada a ver com ele ser formal ou não. Porque uma revista, principalmente uma revista assim, séria e tal, também é um texto formal e não tem nenhum problema com isso. E aí, por último, aqui tem que ser, né? A predominância de verbos no verbo do indicativo no texto é reveladora de seu caráter expositivo, argumentativo. Sim. Então, essa questão ela tinha o objetivo de mostrar como essas questões de vestibular muitas vezes vai estar perguntando não sobre necessariamente de saber o presente, saber o passado, mas saber o que isso indica sobre o texto, o que isso indica se é um texto científico, se não é, e como é que é a questão do tipo de texto que tu está escrevendo com o tipo de verbo que tu vai estar usando. Então, essa questão ele está tratando exatamente disso. A maior parte do texto ele vai estar no presente. E tem a ver com o fato de ele ser um texto expositivo, argumentativo. Que nem as dissertações, por exemplo, que vocês fazem, que é um texto dissertativo, argumentativo, é mais ou menos a mesma coisa. Então, vai estar falando sobre algo e argumentando a favor disso. E como está falando de algo que acontece no mundo, algo que está ali presente, é mais comum usar o verbo presente. Então, a alternativa vai ser apenas a 3. Aí agora vamos dar uma olhada na 7. A 7 também trata do mesmo texto. Então, assinalar com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. As interrogações servem para o autor problematizar o tema do texto e exigir uma resposta do leitor. Essas interrogações que ele usa no texto, vamos dar uma olhada. Por exemplo, o que é uma palavra? Ele começa a falar sobre a palavra olho. Mas será que olhos é a mesma palavra que olho? Ou será outra palavra? Então, tudo isso ele está se dirigindo ao leitor. Só que ele não está se dirigindo para exigir uma resposta do leitor, como diz aqui. Não é para exigir isso, é para levar reflexões com base naquelas interrogações ali. Então, o problematizar o tema até é real, né? Como uma reflexão sobre o tema, mas principalmente gerando reflexões. Então, nesse sentido, ela é falsa. Os usos de futuro do pretérito no primeiro parágrafo funcionam como um recurso para o autor sugerir possibilidades ao leitor. Então, vamos ao primeiro parágrafo. Onde é que o futuro do pretérito é usado aqui? É usado em seria. Seria muito útil para quem planeja um curso de francês ter essa estimativa. E essas informações seriam preciosas para quem está preparando um material que inclua um planejamento. Então, são as vezes em que são usadas. E isso é uma sugestão de possibilidades em relação àquele assunto. Então, esse assunto ele poderia ser importante por tal motivo. Tá certo. É verdadeiro.
O uso da forma verbal julgamos refere-se ao autor e aos demais falantes da língua portuguesa, inclusive os leitores. Vamos dar uma olhada ali em julgamos. Entretanto, a razão principal por que julgamos que olho e olhos sejam a mesma palavra, então, sim, ele está falando como alguém que faz parte do grupo de falantes da língua portuguesa. E está falando com outras pessoas que também são do grupo de falantes. Então, o julgamos está incluindo o próprio escritor, está incluindo o leitor com quem ele fala e as pessoas de quem ele fala. Então, todos os falantes da língua portuguesa. Verdadeiro. As aspas no terceiro parágrafo referem o dizer de uma pessoa indeterminada que o autor traz para se contrapor por meio de um contra-argumento. Então, vamos dar uma olhada ali nas aspas do terceiro parágrafo. Ora, alguém vai dizer, todo mundo sabe o que é uma palavra. Então, ele está falando, sim, de alguém indeterminado. Alguém aleatório, ele está usando um argumento, não foi um cientista que falou, ele está imaginando esse argumento na boca de alguém para dizer, não é bem assim. Não é que todo mundo saiba, não. Então, ele está apresentando um contra-argumento para isso. Por isso, é verdadeiro. Então, eles referem o dizer de uma pessoa indeterminada, sim, mas para se contrapor por meio de um contra-argumento. Então, verdadeiro. Então, isso indica que é a letra B. Então, a letra B apenas com a primeira falsa e as outras verdadeiras. Aí aqui já são questões que não são da URGS e eu tentei focar um pouco no tempo composto para essas, mas ao mesmo tempo elas são um pouco mais fáceis em termos de interpretação. Então ali, observar a frase abaixo para poder responder. Fizeram uma reunião animada e produtiva. Ao passarmos o verbo sublinhado para o tempo pretérito mais que perfeito composto do modo indicativo, mantendo a mesma pessoa, teremos. Então, em que tempo verbal ele tá aqui? Fizeram pode ser tanto no pretérito perfeito quanto no mais que perfeito. O verbo, a forma é a mesma, né? Mas o fato é que ele quer o pretérito mais que perfeito composto. Então, como é que é o mais que perfeito composto? Em vez de fizeram, seria o tinham feito. Então, é só procurar a expressão que tem o tinham feito, né? Porque o que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é aquele passado que acontece antes de outro passado. Então aqui a gente está dizendo que eles tinham feito uma reunião animada e produtiva antes de determinada outra coisa acontecer. E aí é a mesma coisa que dizer fizeram. Exatamente o mesmo sentido. Aí, esse aqui, um de prefeitura. A forma verbal em destaque encontra-se no pretérito perfeito composto do indicativo. Tem aprendido. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem aprendido. E esse tempo, ele retrata o processo verbal como fato que se consuma e se repete. Então, algo que está se repetindo sempre, esse aprendizado, no caso. O verbo não está flexionado no pretérito perfeito composto em. Então, a gente tem que olhar ali. O homem tem estado envolvido num processo permanente. Sim, tá aqui, ó. Ele tem estado envolvido. O ter no presente e mais o particípio. Então, é o que precisa para ser o tempo verbal composto, né? Para ser esse pretérito perfeito composto. As ideias ecológicas têm sido debatidas. Igual, o tem aqui tá concordando com ideias ecológicas, por isso que tem o acento circunflexo, porque ele tá no plural. E o sido, que é o particípio que acompanha. Então, tá certo. Ultimamente temos observado, de novo, o temos, concordando com o sujeito nós, e o observado, que é o particípio. Então, tá aqui. Infelizmente, nem sempre temos cuidado com o meio ambiente. Qual é o problema dessa frase aqui? O temos tá aqui e tá perfeito, tá no presente como tem que ser, só que o cuidado não é um verbo no particípio. Se a gente dissesse assim, infelizmente, nem sempre temos cuidado de nossa saúde.
Aí sim, porque aí é um verbo no particípio. Infelizmente, nem sempre cuidamos de nossa família, e infelizmente, nem sempre temos cuidado. Mas não é o caso. Aqui ele está dizendo, infelizmente, nem sempre temos cuidado com o meio ambiente. Significa que esse cuidado aqui, ele é substantivo. Tá falando o cuidado com o meio ambiente. Não tem aqui um particípio para dizer que o temos faz parte de um tempo composto. Ele tá sozinho. Então, isso aqui é um verbo no presente, normal. Infelizmente, nem sempre temos cuidado com o meio ambiente. É um verbo que está no tempo presente, não tem o composto ali. E por último, a gente tem que observar o emprego do verbo ser nesses trechos para dizer o que ele é em cada um deles. Então, o primeiro, explicação para a matéria escura é apenas uma hipótese. Então, o que é o é? Tá no presente, né? No presente do indicativo, que é o que apresenta as coisas certas, como uma certeza. Então, primeiro tá no presente do indicativo. 2. A recompensa será enorme se estivermos certos. Então, isso aqui está se reportando a um futuro, né? A recompensa vai ser enorme se estivermos certos. Então, é o futuro, e é o futuro também do indicativo. Se fosse futuro do subjuntivo, seria quando a recompensa for enorme. Na verdade, o próprio se estivermos certos aqui, ele tá no futuro do subjuntivo. Mas o será tá no futuro do indicativo. E a terceira, os astrônomos dizem que mesmo que a matéria seja composta de neutrino estéril, então o que é esse seja? Lembrem-se sempre desse que aqui. Os astrônomos dizem que mesmo que a matéria seja, então tentem substituir para aquelas palavras que a gente já falou. Então, é necessário que ela seja, tomara que ela seja, talvez ela seja. Então, é aquilo que é característico do presente do subjuntivo. Por isso, é a letra C.